Vamos continuar agora a leitura do Sri Chaitanya Charitamrita. Nós começamos a leitura na terça-feira. Ontem de manhã não fizemos o programa, porque eu tive que acompanhar aqui o marceneiro. Mas hoje vamos continuar. A leitura do Chaitanya Charitamrita foi uma orientação de Srila Acharya Maharaj para lermos o capítulo 19 do Madhya Lila, capítulo 19 do Madhya Lila, falando sobre os ensinamentos de Mahaprabhu para Rupa Goswami Prabhu. Então, na terça-feira nós lemos, ainda está na introdução, né? E foi contado como que Rupa Goswami abandonou o serviço dele no governo, né? O irmão dele mais velho, Sanatana Goswami, seu guru, como que abandonou o serviço de governo. E agora vamos continuar, então, estamos no verso 17 do capítulo 19, em Madhya Lila, Sri Chaitanya Charitamrita, a obra escrita por Srila Vrindavana Das Thakura. Então, continuando aqui a leitura, nós estamos lendo a tradução que foi feita por Srila Asa Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada e os comentários dele também. Então vamos lá para a tradução agora, do verso 17. Sri Sanatana Goswami Prabhu, ele costumava discutir o Śrīmad Bhagavatam numa reunião frequentada por 20 a 30 estudiosos brahmanas eruditos. Aí o significado aqui, o comentário da Asa Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, ele faz o seguinte comentário sobre a palavra Bhagavata. Bhagavata Vikara. Como confirma o Mundaka Upanishad 1.1.4.5. Existem duas categorias de sistemas educacionais: Due Vidye Veditavya. Aí tem um verso aqui que diz o seguinte: deixa eu ver aqui, tradução do verso. Então, existem duas categorias de sistemas educacionais. Uma delas lida com conhecimento transcendental, que se fala para vidya, e a outra com o conhecimento material. Existem dois tipos de conhecimento: o transcendental, para vidya, e o material. O material se chama Apara-vidya. Todos os Vedas, o RG Veda, o Yajur Veda, o Veda e o Samaveda, Atharva Veda e os seus comentários, conhecidos como Shiksha. Shiksha quer dizer instrução, comentários. Kalpa, Vyakarama, eles tecem ao sistema inferior, de conhecimento material, aparavidya, mediante paravidya. Pode-se entender o Akshara
ou o Vedanta, a verdade absoluta. Quanto à literatura védica, aceita-se o Vedanta Sutra, ou Vedanta Darshana, também é outro nome, como Paravidya. Então, aceita-se o Vedanta Darshana, o Vedanta Sutra, como a verdade transcendental. O Senhor, a verdade transcendental do Senhor. O Śrīmad Bhagavatam, ele vem a ser uma explicação desse Paravidya, a explicação da verdade transcendental. Aqueles que desejam liberação, mukta ou moksha e se fazem passar por Vaidantika, eles estão no mesmo nível daqueles grupos que aspiram a melhorar a religião Dharma. O desenvolvimento econômico, artha, e o gozo dos sentidos, kama, Dharma, artha, kama e moksha, eles são chamados Chaturvaga. Chatur é 4. Todos os 4 integram o sistema de conhecimento material inferior. Então veja só que foi falado por Srila Prabhupada. Artha, a riqueza, kama, o desfrute dos sentidos, moksha, liberação, e qual é o outro aqui? O Dharma, a religião, todos eles são considerados o conhecimento inferior, conhecimento material inferior. Então, aqueles que querem desfrutar dos sentidos e estão ligados nessa literatura, isso é inferior, um conhecimento material inferior, ou a liberação, né, os Mayavadis, um conhecimento inferior, ou aquele que quer desfrutar dos sentidos, aquele que quer a liberação, aquele que quer, enfim, todos esses conhecimentos religiosos, né, Dharma, todos eles são inferiores, são materiais inferiores. Qualquer literatura que informe sobre o mundo espiritual, a vida espiritual, identidade espiritual e a alma espiritual, chama-se Paravidya. O Śrīmad Bhagavatam nada tem a ver com o modo de vida material. Ele dá informação transcendental para educar as pessoas nos sistemas superiores de Paravidya, de conhecimento transcendental. Sanatana Goswami, ele estava dedicado a debater sobre o Bhagavad Gita, sobre a verdade de Deus. Quer dizer, discutir sobre o transcendental conhecimento superior de Deus. Os karmis, os trabalhadores primitivos, os gyanis, aqueles que querem conhecimento, e os yogis, aqueles que querem poderes místicos, eles não são, na verdade, aptos para discutir o Śrīmad Bhagavatam. Somente os Vaishnavas ou os devotos puros são aptos para discutir tal literatura como o próprio Śrīmad Bhagavatam. Canto 12, capítulo 13, verso 18, confirma. Então o Śrīmad Bhagavatam fala, os karmis não são
aptos a discutir, a ler e a querer comentar o Srimad Bhagavatam, nem os yogis, aqueles que querem a yoga mística, que são da yoga, e muito menos aqueles outros que são os materialistas. Todos eles, ninguém tem a capacidade, o Mayavadi que quer moksha, nenhum deles tem a capacidade de discutir o Bhagavatam. Somente o Vaishnava, e o Vaishnava não somos nós. Vaishnava é um devoto de Krishna. Vaishnava é um devoto puro. Somente um devoto puro, o Guru, ou um devoto muito elevado, ele pode ler o Bhagavatam para os outros. Ele pode tentar dar a interpretação do Bhagavatam. Ninguém mais pode. Por isso tem muita gente lendo Bhagavatam e não é aconselhável. Os gurus da nossa missão falam, não é aconselhável ler o Bhagavatam. Você tem que escutar o Bhagavatam de uma pessoa elevada. O Bhagavatam você tem que escutar de alguém que está rendido a Deus, de mais ninguém. Senão vai virar o quê? Como diz Srila Govinda Maharaj, o risco de você virar um sarraja é muito grande. O risco de você virar um imitador é muito grande se você começar a ler o Bhagavatam, ou sozinho, ou escutar o Bhagavatam de uma pessoa, um Kali, um yogi, ou aquele que quer a liberação. Então é muito perigoso. E o próprio Bhagavatam fala isso. Canto 12, capítulo 13, verso 18. Ele confirma isso. Temos um outro verso aqui que fala assim: embora o Srimad Bhagavatam ele seja considerado um dos Puranas, é o Mahapurana, né? Chama-se o Purana Imaculado, por não conter nenhum comentário sobre temas materiais. Ele é apreciado pelos transcendentais devotos Vaishnavas. O assunto encontrado no Srimad Bhagavatam, ele destina-se aos Paramahansas, os devotos puros. Como se diz, aí tem um verso aqui, o que é um Paramahansa, né? Paramahansa é como um cisne. O cisne, ele separa, se você misturar água com leite, o cisne consegue separar. Então o Guru, ele separa o que é bom e o que não é bom. Ele separa o que é principal e o que não é principal. Então somente um Paramahansa, um devoto puro, ele pode ler o Bhagavatam para você e explicar o Bhagavatam. E hoje em dia tem muita gente aí fazendo curso de Bhagavatam, dando curso de Bhagavatam. Então isso não é apropriado. Silachar Maharaj já falou, se você pagar por um curso de Bhagavatam, se você pagar por um curso de Bhagavad Gita ou qualquer outra escritura, você pagar para escutar alguém falar sobre Krishna, é inauspicioso para aquele que está pagando. É melhor não escutar do que fazer um curso pago. Silachar Maharaj falou, é muito ruim a pessoa que escuta, paga para fazer um curso. E Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, no seu livro Sri Gaudiya Kantarara, ele fala, ele não gosta de cursos. Srila Bhaktisiddhanta, que é o fundador da Gaudiya Mata, aquele que instituiu a missão Gaudiya Mata, ele não gosta de cursos. Curso de um mês, curso de meio ano, curso de um ano, ele não gosta disso. Não é apropriado fazer isso. Alguém escreveu alguma coisa? Só um minutinho aqui que eu vou anotar onde estamos para não perder. Deixa eu ver aqui o que escreveram.
Shrimati Devidasa perguntou assim: mesmo a leitura do Bhagavata, traduzido e comentado por Asya Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada, não é indicado? Então, nós no Ocidente, nós só temos a tradução de Asya Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. O Bhagavata foi escrito em sânscrito. Somente ele traduziu para nós no Ocidente. Nem sendo traduzido e comentado por ele. Nem sendo traduzido. Na verdade, uma das 5 práticas devocionais principais é Bhagavata Shirada, escutar o Bhagavata. Não é Kirtan Shirada, é escutar o Bhagavata, não ler o Bhagavata. Isso é uma das práticas devocionais principais. Uma das 5 é escutar o Bhagavata. Mas escutar de quem? Como foi dito aqui pelo próprio Prabhupada. E veja só, a pergunta da Shrimati, ela perguntou: mas mesmo a leitura do Bhagavata, traduzido e comentado por Asya Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada? Sim, ele mesmo nesse verso aqui do Chaitanya Charitamrita, que também foi ele que traduziu, e ele comentou, ele está comentando aqui nesse verso, que tem que ser ouvido, ele deixou claro, tem que ser ouvido por um devoto puro. É outro comentário dele aqui. Tem que ser ouvido por um devoto puro, alguém que seja um devoto puro. Por quê? Porque nós vamos interpretar de forma errada. Se lermos o Bhagavata, vamos cair na imitação. O risco é muito grande de cair no sarratismo. Então não é. E na verdade, o Sri Chaitanya Sarasvati Mata, a nossa missão, o foco, como disse Srila Sridhar Maharaj, nós somos Gaudiya Vaishnavas. Nós não somos Vaishnavas. O que quer dizer Gaudiya? Qual a diferença de Gaudiya Vaishnava e do Vaishnava? O Vaishnava é o adorador de Vishnu, de Krishna. O Gaudiya Vaishnava é o adorador de Mahaprabhu. Nós seguimos sim algumas coisas do Bhagavata, mas quais coisas do Bhagavata? O que Mahaprabhu selecionou para nós. E o que Mahaprabhu selecionou para nós do Bhagavata? Ele escreveu 8 versos, o Sri Shikshastakam, e ele passou, como estamos vendo aqui, ele deu a informação para Rupa Goswami, para Sanatana Goswami, principalmente para os dois. Sanatana Shiksha, Rupa Shiksha. As instruções de Mahaprabhu para Sanatana Goswami e Rupa Goswami. Nós não seguimos tudo do Bhagavata. Não sei se vocês já leram alguma parte do Bhagavata. Eu tenho o Bhagavata aqui, o templo tem o Bhagavata. Eu li alguns trechos tipo assim, o Lila do Senhor Nishinradeva, é o Lila do Senhor Vamanadeva, é o Lila do Senhor Varahadeva, enfim, os avatares de Krishna, né? Então, essas partes eu li. Mas tem muita parte lá que fala assim: se você escutar com fé esse Lila hoje de Vamanadeva, por exemplo, você vai ter uma fortuna material muito grande. Isso está no Bhagavata. E aí você lê, você fala: então eu vou ler isso aqui, todo aparecimento do Senhor Vamanadeva, do Senhor Varahadeva, eu vou ler isso aqui, e aí eu vou ganhar uma fortuna espiritual muito grande. Eu vou ter saúde. Não. Por isso a gente tem que saber que nós devemos escutar de uma autoridade, de um devoto puro. E o próprio Prabhupada, Asya Bhaktivedanta, ele fala isso aqui. Eu vou ler de novo, Shrimati, essa parte que Prabhupada fala, o comentário dele, que nós devemos escutar de um devoto puro. O nosso foco, como eu estava falando, depois eu parei, o nosso foco é Mahaprabhu. Então, o nosso foco é ler os livros de Mahaprabhu. O nosso foco é ler os passatempos de Mahaprabhu. O nosso foco é o canto congregacional dos Santos Nomes. Por quê? Porque Mahaprabhu veio há 537 anos atrás. Ele veio dar para nós o que é da era de Kali Yuga. O Srimad Bhagavata, ele tem todas as eras, a prática de todas as eras lá. Como que nós vamos ler sozinhos um livro que tem uma mistura
Como que nós vamos ter um livro que não tem somente a prática para Kali Yuga? E por isso que tem que ser, como foi falado aqui, lido por um Paramahansa, porque o Paramahansa, ele separa também, né, outra analogia, o joio do trigo. Ele separa o que tem que ser feito e o que não tem que ser feito na era de Kali Yuga. Se você ler os Puranas, vai falar para a gente fazer Ekadashi 3 dias, o voto de Ekadashi. Um dia antes, um dia de Ekadashi, um dia depois. Se você for ler os Puranas, ele fala assim, o Ekadashi anterior, não o de ontem, de anteontem, mas o anterior era Putrada Ekadashi. E lá no Purana está escrito assim, se você seguir esse Ekadashi corretamente, você, se deseja um filho, você vai ter esse filho. A mulher vai engravidar. O Gaudiya Vaishnavismo não é assim. O Gaudiya Vaishnavismo, criado por Mahaprabhu e instituído por Srila Bhaktisiddhanta, ele não quer nada em troca. Nós seguimos Ekadashi para servir Deus, não para ganhar filhos ou para ganhar qualquer outro benefício material. Então, por isso, essas escrituras, não que não são recomendadas por ambas ler, mas tem que ser escutado de uma autoridade, e não é ele inteiro. O Guru já selecionou o que precisamos saber. Os Gurus já selecionaram. Srila Govinda Maharaj falou, tudo que temos que saber foi já dado por a Sevakrivedanta Swami Maharaj Prabhupada e por Srila Siddhar Maharaj. Ele falou, e eu vim aqui somente para fazer um reservatório. Eu vim aqui para fazer um reservatório para vocês adquirirem esse conhecimento que os dois grandes santos, os santos dessa era moderna, eles deram para nós. Eu acho que tem um outro comentário aqui, deixa eu ver. A Shrimati fala assim, não existindo mais devotos puros, a leitura do Bhagavatam será perdida. Então, eu não sei se vai ter devotos puros ou não. Por enquanto tem. Por enquanto, eu tenho fé que Shilatila Kaniliha Maharaj é um devoto puro. Então, ele comenta partes do Bhagavatam. Shilatila Maharaj, ele comentava partes do Bhagavatam. Não era o Bhagavatam inteiro. Eu nunca vi Shilatila Maharaj ler, falar, não, agora vamos ler o Bhagavatam inteiro. Ele pegava algum trechinho do Bhagavatam e lia, ou ele falava, né? Então o Guru, o Paramahansa, ele separa a água do leite, né? Como foi falado. Então ele pega o que é necessário para a nossa vida devocional de Bhagavatam. Não tem essa de vamos ler o Bhagavatam inteiro. A nossa missão nunca fez isso. Vamos ler, vai ter a aula do Bhagavatam, do canto 1 até o canto 12. Eles pegam trechos do Bhagavatam que são necessários para a nossa vida devocional. Mas, se algum dia acabar os devotos puros, mas Krishna não vai deixar isso acontecer. Por quê? Da mesma forma que as pessoas têm medo que a Terra vai acabar, vieram algumas pessoas aqui outro dia e falaram, mas o planeta Terra vai acabar, o pessoal está querendo ir para Marte, para não sei aonde, para viver em outro planeta, viver na Lua. O planeta Terra nunca vai acabar, somente quando tiver a destruição do mundo material completo, quando o Senhor Shiva aniquilar o mundo material. Por quê? Porque a Terra é o lugar que é o melhor lugar para servir Deus. O ser humano nunca vai ser extinto da Terra. Porque o ser humano é a forma de vida, né, da forma de vida no mundo material, que é a única que consegue servir Deus. Então, a gente não precisa se preocupar com isso. O Bhagavatam vai ser lido por devotos puros, sempre vai ter devoto puro. Desde que Krishna veio para cá, 5.500 anos atrás, até agora tem devotos puros. Então nós não temos que nos preocupar com isso. Como disse Shilacharya Maharaj, a única função nossa que temos que nos preocupar é servir corretamente. O resto, Krishna faz o arranjo.
Ontem mesmo eu estava comentando aqui na aula da noite. Sobre uma situação, por exemplo, algumas pessoas, eu me incluo nisso até um tempo atrás, e estava preocupado, quem vai ficar no meu lugar? Quem vai cuidar da deidade se eu morrer hoje? Quem vai cuidar do templo se eu morrer hoje? E uma outra pessoa ontem falou para mim, ela falou, quando eu morrer, se eu morrer agora, quem vai cuidar do local que eu dirijo? Não temos que nos preocupar com isso. E Silatya Maharaj deu o exemplo, eu já contei algumas vezes aqui, mas eu não sei se vocês que estão assistindo aí já ouviram, né? Mas nunca é demais falar um passatempo da deidade com o devoto. Então o devoto estava ficando velho, como é natural, todo mundo vai ficar velho. E ele ficou pensando, quando eu morrer, não tem ninguém para servir a deidade. Quem vai cuidar da deidade quando eu morrer? Por isso, não devemos pegar deidades, não devemos pegar murtis, somente se o guru orientar você para pegar uma murti. Porque se você morrer, quem vai ficar cuidando da murti? Se você ficar doente, quem vai cuidar da murti? Se você morrer, quem vai cuidar da murti? Somente o guru deve falar para você, ó, agora está na hora de você ter uma murti. Krishna, o Mahaprabhu, Radha Krishna, com Mahaprabhu, somente assim. Então, a pessoa, o lila, né, do devoto que estava ficando velho, ele conversou à noite, ele fechou o altar, ele fez o puja, fechou o altar e na hora de dormir, antes de dormir, ele conversou com a deidade. E aí ele falou, Deus, quando eu morrer, se eu morrer logo ou morrer agora, não tem ninguém para cuidar de você, não tem ninguém para fazer o puja. Me dê uma solução para isso. Eu estou preocupado, quem vai cuidar de você, né? E Deus, sim, ele tem que ser cuidado. Não é claro que ele não precisa disso, mas é o padrão. Então o que aconteceu? À noite ele foi dormir, à noite ele sonhou com Deus, ele sonhou com a deidade à noite. E a deidade falou para ele, a primeira pessoa que você encontrar amanhã de manhã, você inicie, você cante Mahamantra Hare Krishna para ela. Essa foi a ordem de Deus para ele no sonho. Na verdade não foi um sonho, foi um sonho transcendental, a caixa do ano. A caixa do ano é quando a mensagem vem do mundo transcendental. E ele levantou de manhã e foi tomar banho no Ganges, como todos os dias, e não encontrou ninguém. E ele estava tomando banho no Ganges, não tinha ninguém, ele não viu ninguém. E ele lá tomando banho no Ganges, daqui a pouco ele vê uma jangada feita de material de bananeira, né, folhas de bananeira, tronco da bananeira, fizeram uma jangada e soltaram um corpo morto descendo o Ganges. E veio na direção dele esse corpo. E quando chegou perto, ele viu que era um menino, um garoto de 12 anos, 12, 13 anos. E aí ele pensou, mas ele está morto, mas a deidade falou, o primeiro que você ver, você cante Mahamantra no ouvido dele. E ele pegou o garoto morto e cantou Mahamantra no ouvido do garoto. E o que aconteceu? O garoto abriu os olhos. O garoto, ele voltou à vida. A alma dele voltou para aquele corpo. E esse garoto, a história é longa, mas resumidamente, esse garoto, ele se tornou o próximo pujari daquela deidade. Então nós não temos que nos preocupar com nada, é somente servir. Servir. Então, se alguém vai ter devotos puros, sim, Krishna sempre vai nadar. Krishna fala no Bhagavad Gita, quando eu não venho pessoalmente, eu encaminho alguém para me representar. Mais ou menos isso ele fala. E o Guru está representando ele. De tempos em tempos ele vem. De era em era ele aparece. Mas enquanto ele não aparece, quem que vem? O Guru genuíno. O Guru genuíno vem. E aí tem a sucessão discipular. O Guru, antes de abandonar o corpo, ele fala, esse é o meu sucessor. Esse vai ser o sucessor. E nós temos que seguir aquele sucessor. Mas veja bem, os sucessores da nossa missão, eles não leem, como eu estava falando, do Bhagavatam, de ponta a ponta, para uma aula. Ele talvez leia um verso do Bhagavatam, como eu já vi a Acharya Maharaj,
ele lê o Bhagavatam e o que ele acha que é necessário para a nossa vida devocional, para o nosso avanço devocional, aí ele fala somente o necessário, não o Bhagavatam inteiro. Se tiver mais algum comentário, alguma pergunta, pode fazer aqui. Deixa eu ver aqui se foi feito, antes de continuar a leitura, mais algum comentário. Por enquanto não. Mas se tiver, podem perguntar. Então, continuando aqui, deixa eu ler aqui, procurar a parte, que Prabhupada fala de Paramahansa, que o Bhagavatam tem que ser escutado de um Paramahansa. E ele fala aqui, os karmis, os yogis, os dhyanis, eles não são, na verdade, aptos para discutir, ler o Śrīmad Bhagavatam. Então veja só, os karmis, os dhyanis, aqueles que estão em dhyana yoga, que é a yoga do conhecimento, aqueles que são trabalhadores fruitivos, desfrutadores, e os yogis, que têm o objetivo místico, né? Tem o objetivo de realizar o Paramatma, eles não são aptos a ler o Śrīmad Bhagavatam para ninguém e comentar. Aí ele continua falando aqui, deixa eu ver, agora eu vou procurar aqui onde está o Paramahansa. Está aqui, Embora o Śrīmad Bhagavatam ele seja considerado um dos Puranas, ele é o Maha Purana, é o grande Purana, chamando-o de o Purana imaculado, sem mácula, sem nenhuma falha, por não conter nenhum comentário sobre temas materialistas, ele é apresentado pelo transcendental devoto Vaishnava. Ele é apresentado pelo transcendental devoto Vaishnava. Veja só, o assunto encontrado no Śrīmad Bhagavatam destina-se aos Paramahansas. Paramahansa, como eu falei, ele separa o que é necessário e o que não é. Ele consegue separar o joio do trigo. Como se diz, aí tem um verso aqui que fala o seguinte: o Paramahansa é aquele que não vive no mundo material e que não inveja ninguém. O Śrīmad Bhagavatam, ele discute o serviço devocional com o propósito de elevar a entidade viva à posição transcendental de dhyana, o conhecimento, e vairagya, a renúncia, como se afirma no Śrīmad Bhagavatam. Então, veja só, um Paramahansa, um devoto, nós não somos devotos, esse é o grande problema. As pessoas leem, aí que está o problema de ler sozinho. Até o Śrīmad Bhagavad Gita, as pessoas leem ele sozinho, né? É bom ler, sim, é bom ler o Śrīmad Bhagavad Gita, mas tem que compreender o que está escrito lá. E o Śrīmad Bhagavad Gita tem uma hora lá que Krishna fala: eu aceito tudo do meu devoto, tudo que o meu devoto me oferecer eu aceito. E aí a pessoa pensa que é devota. Ninguém é devoto, eu não sou devoto, provavelmente você que está aí assistindo também não é devoto. Eu não posso julgar se você é devoto ou não, mas eu não sou devoto. Eu sou aspirante, eu estou querendo ser devoto. Devoto, como foi dito aqui, é aquele que não inveja ninguém. Devoto é aquele que não tem nenhum desejo. Devoto é aquele que não tem nenhum dos 6 impulsos. Nós falamos outro dia na aula sobre os 6 impulsos. O devoto puro, o devoto mesmo, ele não tem o desejo de falar mal dos outros.
Um Paramahansa, um devoto puro, ele nunca vai falar da vida do outro, ele nunca vai falar mal do outro, ele nunca fala do outro, ele não fala assuntos materiais, ele não vai falar mal do político, ele não vai falar mal desse nem do outro, de ninguém. Esse é um Paramahansa, um devoto puro. Ele não tem a ira. Um devoto puro Paramahansa, ele não é irado. O devoto puro Paramahansa, ele não deixa a mente controlar ele. Ele não tem aquele desejo de comer algo gostoso, ele não tem desejo, o impulso de comer muito, e ele não tem o desejo de usar sua genitália. Então, esse é o devoto puro Paramahansa. E somente ele está apto, como diz aqui, a Sevakridanta Swami Maharaj Prabhupada. Somente esse devoto Paramahansa, ele está apto a ler o Bhagavatam e distribuir o Bhagavatam. O Bhagavatam destina-se aos Paramahansas, não a nós. Somente se alguém achar que é um Paramahansa. Né? Se a pessoa acha que é um Paramahansa, então leia o Bhagavatam. Mas o Paramahansa nunca acha que ele é um Paramahansa. O Paramahansa nunca vai falar, eu sou um Paramahansa, eu sou um devoto puro. Você nunca vai ouvir um devoto puro falar, eu sou um devoto puro. Se ele falar isso, ele não é um devoto puro, porque o devoto puro é humilde. Uma das qualidades muito grandes do devoto puro é a humildade. Então, não sei se deu para compreender, Shrimati. O próprio Prabhupada fala aqui, quem pode e quem não pode, quem é apto e quem não é apto a ler o Bhagavatam. Né? Ele deixa claro aqui nesse comentário dele. Por isso que é importante nós lermos aqui, por exemplo, o Sri Chaitanya Charitamrita, não somente ler o verso que Srila Krishna Das Kaviraj Goswami ele escreveu, mas ler o comentário de um devoto puro, como a Sevakridanta Swami Maharaj Prabhupada. Ele é um devoto puro. Então, é importante nós lermos, sim, o comentário dele. A Shrimati fala que deu para entender. Então, eu fico feliz com isso. Vamos continuar a leitura aqui. Ainda temos bastante tempo para ler. Continuando, o outro verso que Srila Prabhupada, Swami Prabhupada falou é: essa verdade absoluta, ela é precedida pelo estudante ou o sábio que indaga com muita seriedade, o qual, bem equipado de conhecimento, desapego, ele desapegou-se, prestando o serviço devocional ou ouvindo o Vedanta Shruti. É que nem o Vedanta Darshana, o Vedanta Shastra, né? É uma escritura que nós não conseguimos compreender. Shripata Tapasi Maharaj, veja só, não é qualquer devoto, não é qualquer um que se iniciou. Shripata Tapasi Maharaj, que como disse lá, Acharya Maharaj, ele foi para o mundo transcendental. Uma pessoa que foi para o mundo transcendental, ele falou uma vez para nós na aula, ele falou, eu comecei a ler uma vez o Vedanta Darshana, o Vedanta Sutra, e eu não compreendi nada. Ele falou isso. O primeiro discípulo de Prabhupada do Brasil, o primeiro discípulo de Srila Maharaj do Brasil, veja só as qualificações dele. Trouxe a missão para o Brasil e ele falou, eu li o Vedanta Sutra, Vedanta Darshana, uma parte, eu não entendi nada. Por isso nós temos que escutar da boca de lótus de um guru genuíno, de um Paramahansa, essas escrituras. Um outro verso agora aqui diz o seguinte, acabou o comentário, né, de Prabhupada. Diz assim, dependo de ti para executar muitas das minhas atividades, mas preferiste abandonar os teus deveres governamentais para te sentares aqui na tua casa. Isso aqui está falando sobre Sanatana Goswami, né?
que ele preferiu largar as atividades de funcionário do governo, um alto cargo, para sentar lá na casa dele e escutar e comentar o Bhagavata, né? Os pândits eruditos e Sanatana Goswami que estavam comentando o Bhagavata e lendo o Bhagavata. Outro verso aqui: estragaste todas as minhas atividades, que tensionas, o que você quer? Por favor, dize-me com franqueza o que você quer. Sanatana Goswami respondeu: não podes mais contar com nenhum serviço meu. Por favor, providencia alguém para cuidar da minha administração. Ele está conversando aqui, na verdade, com um governante muçulmano. Ele falou: não vou mais fazer essa atividade, providencia alguém para ficar no meu lugar. Aquela história que estávamos vendo na terça-feira, nossa memória é curta, né? Então eu vou tentar refrescar a memória. Sanatana Goswami, ele falou que estava doente, ele não foi trabalhar. E aí o próprio governante e os seus assessores foram lá na casa de Sanatana Goswami para ver o que havia acontecido. E agora aqui está falando sobre a conversa dele com o governante, com o representante muçulmano. Ele falou: arrume outro para colocar no meu lugar. Ficando irado, muito nervoso com Sanatana Goswami, o Navab é o governante, né? Ele disse para Sanatana Goswami: o teu irmão mais velho age exatamente como um saqueador, ao passo que o teu irmão mais velho, ele destruiu toda a Bengala ao matar muitas entidades vivas. E ele está aqui agora, destruindo todos os meus planos. Continuando aqui em outro verso, Sanatana Goswami disse: és o supremo governante da Bengala e és plenamente independente. Sempre que alguém comete uma falta, uma falha, aplicas-lhe a merecida punição. Então aqui é o diálogo entre o governante e Sanatana Goswami. Continuando aqui, ao ouvir o Navab, o governante da Bengala, levantou-se e voltou para a sua casa. Ele ordenou a prisão de Sanatana Goswami, de modo que de forma que esse não escapasse. Então o governante mandou prender Sanatana Goswami. Agora tem um comentário aqui de Prabhupada, então vamos ler. Dizem que o relacionamento entre o governante da Bengala e Sanatana Goswami Prabhu era muito íntimo. O governante, ele tinha Sanatana Goswami Prabhu como o seu irmão mais novo. E quando Sanatana Goswami Prabhu mostrou forte intenção de demitir-se, o governante, sentindo afeição familiar, ele disse, basicamente: eu sou o teu irmão mais velho, mas não tomo conta da administração do Estado. Tudo o que faço é atacar os outros. Os outros
status com os meus soldados. Então o governante, ele fazia parte de guerrear e lutar em toda parte, tal qual um saqueador. Por eu ser um comedor de carne, javama, eu persigo todas as espécies de seres vivos. Dessa maneira, eu estou destruindo todas as classes de entidades vivas da Bengala, enquanto me ocupo nesta tarefa destrutiva. Espero que você cuide da administração do Estado, já que eu, o teu irmão mais velho, eu dedico-me a essas atividades destrutivas. Tu, Sanatana Goswami, que é o meu irmão mais velho, o meu irmão mais novo, deves tomar conta da administração do Estado, deve tomar conta da administração da Bengala. Se não fizer isso, como as coisas continuarão? Esta conversa baseava-se numa relação familiar, e Sanatana Goswami também replicou de maneira íntima e jocosa. Essencialmente, ele disse ao governante: meu querido irmão, és o independente governante da Bengala. Podes agir como bem entender, e caso alguém cometa uma falha, podes aplicar-lhe a devida punição. Então, em outras palavras, Sanatana Goswami dizia que, como o governante estava acostumado a agir como um saqueador, ele deveria ir em frente e tomar as devidas providências. Uma vez que Sanatana Goswami não mostrava muito entusiasmo para cumprir o seu dever de governar, a Bengala, o governante, ele deveria dispensá-lo, mandar embora do seu serviço. E o governante, ele pôde entender a intenção por trás da afirmação de Sanatana Goswami. Por isso, partiu muito irado e ordenou a prisão de Sanatana Goswami. Então, o que aconteceu, Ele considerava Sanatana Goswami seu irmão mais novo. Ele cuidava da parte, vamos dizer assim, maldosa. Ele saqueava, ele guerreava, ele tomava os locais, ele era o governante que guerreava com os soldados. E Sanatana Goswami era quem administrava toda a Bengala. Ele considerava Sanatana Goswami seu irmão mais novo, era uma relação familiar, e administrava toda a Bengala. Mas Sanatana Goswami queria se render a Mahaprabhu. Por que Sanatana Goswami queria largar a vida do trabalhador? Sanatana e Rupa Goswami, eles eram brahmanes, de casta brahmane, mas os brahmanes não consideravam mais eles brahmanes. Por quê? Porque eles trabalhavam por um governante muçulmano. Eles não eram considerados mais brahmanes pela casta brahmane, porque eles trabalhavam e tinham altos cargos na administração do governante muçulmano. E o governante muçulmano, ele ficou muito irado. Ele percebeu que Sanatana não queria mais trabalhar, queria sair fora, queria ser demitido. E percebendo isso, e Sanatana Goswami falou para ele, como o Prabhupada explicou aqui, falou para ele: faça o que você quiser, você
faz o que você quer, você é o governante. E ele saiu fora irado, foi embora e mandou prender Sanatana Goswami. Amanhã de manhã vamos continuar a leitura do Chaitanya Charitamrita nessa parte aqui. Ainda estamos na saída de Sanatana Goswami e da posição do trabalhador. Mas vamos entrar logo, aqui o capítulo é longo, né? Capítulo 19 do Madhya Liga. Mas vai ser dado também as instruções que Mahaprabhu deu para Rupa Goswami. Esse é o título do capítulo. Então nós vamos ler, não sei quando, mas vamos ler gradativamente, devagar, todos os dias um pouquinho, até chegar a ler o capítulo inteiro, que foi a orientação de Srila Acharya Maharaj. Estou vendo aqui se tem mais algum comentário, mais alguma pergunta. Não, por enquanto não. Então vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. O horário de quebra do jejum, né, começou hoje às 5h24 da manhã, vai terminar agora às 9h55 da manhã. Então quem não quebrou o jejum ainda de Mahadwadashi de ontem, quebra até as 9h55 da manhã. De preferência com praçada. De preferência a quebra do jejum de Ekadashi é honrando praçada. Então vamos lá, Nama Sankirtan Hari Harai. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Nama. 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 Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama. Gopal Govinda Ram Shri Madhusudan. Gopal Govinda Ram Shri Madhusudan. Giridhari Gopinath Madana Mohan. Giridhari Gopinath Madana Mohan. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Radha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda. Radha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda. Jai Rupa Sanatan
Jaya Satinandana, Jaya Satinandana, Jaya Satinandana, Gaurari, Jaya Satinandana, Gaurari, Gora, Gora, Gaurari, Gora, Gora, Gaurari, Jaya Satinandana, Gaurari, Jaya Satinandana, Gaurari, Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Nitai Gora, Haribo, 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 Nitai Gora, Haribo, Nitai Gora, Haribo, 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 Nitai Gora, Haribo, 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 Haribo. Vamos ver quem está participando hoje conosco aqui da transmissão. À noite continuaremos a leitura da aula de Srilacharya Maharaj. E de manhã, enquanto não acabarmos esse capítulo 19 do Sri Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, nós vamos continuar nele até o fim. Depois voltaremos nas aulas de Srilacharya Maharaj. Então vamos ver aqui quem está conosco. Nós temos hoje conosco aqui a Shrimati Devidasi, Mary Mesa conosco aqui também, o Rimon Ghosh Prabhu, o Ishan Krishna Prabhu e o Moreira Santana também conosco aqui. Deixa eu ver se tem mais alguém. Enquanto eu olho no outro aparelho, vocês ficam olhando a deidade até acabar a live.